acompanha essa apresentação. Bom dia à ilustre banca examinadora da professora Maria, da professora Gabriela, professora doutora também Tatiana, que nos acompanha nessa apresentação. O presente trabalho de conclusão de curso, ele tem como tema ativismo judicial, uma necessidade no atual Estado Democrático Brasileiro ou um desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Esse trabalho teve como orientadora a professora mestre Juliana Jota, e ele é necessário, como sabemos, para a obtenção do título de bacharel em Direito pela Universidade, pela Sociedade de Ensino Universitário do Nordeste, C1. Bem, o trabalho, ele, inicialmente, o que levou à escolha do tema? Inicialmente, o que me chamou a atenção na escolha do tema é que o ativismo judicial, ele reflete, de certa forma, uma realidade que estamos vivenciando hoje em nosso país. Temos um legislativo que é omisso em legislar sobre questões que deveriam ser tratadas no parlamento, porque por serem questões que tratam de temas controversos na sociedade, isso acaba ocasionando que essas questões que deveriam ser debatidas no Congresso Nacional, pelo Legislativo e até mesmo executadas pelo Poder Executivo, sejam levadas à apreciação do Judiciário. Daí surge a grande problemática do trabalho, qual seja, o Judiciário teria legitimidade para sobrepor suas decisões às decisões dos demais poderes, nesse caso o Legislativo e o Executivo? Sabemos que essas questões políticas deveriam ser tratadas a rigor no Poder Legislativo. Então, o Judiciário teria legitimidade para decidir acerca dessas questões ou não? Essa é a grande problemática do trabalho. Então, o objetivo a ser alcançado durante a elaboração do trabalho foi justamente demonstrar que o ativismo judicial, ao contrário do que muitos pensam, ser uma afronta ao princípio democrático, à separação dos poderes, ele é fundamental, ele exerce um papel fundamental na concretização do Estado Democrático Brasileiro. Com relação ao desenvolvimento do tema em si, apesar do tema ser um tema bastante discutido nos meios de comunicação, no cenário político, no cenário jurídico, ainda são poucas as obras que tratam de forma específica sobre o ativismo judicial. Você encontra um artigo em um livro de determinado autor, mas obras específicas ainda são poucas. Então, durante a elaboração, foi feita uma pesquisa bibliográfica para identificar essas obras. Então, qual foi a metodologia e as referências utilizadas? Utilizou-se o método dedutivo e indutivo, recorreu-se à pesquisa bibliográfica, realizando levantamentos da doutrina, em artigos, na jurisprudência, assim como tem ao proposto. Os principais nomes que foram utilizados no trabalho foi Luiz Roberto Barroso, também foi utilizado José Alfonso da Silva, grande constitucionalista brasileiro. Também é citado o entendimento de Nunes Canutilho, grande constitucionalista português. E também recorreu-se à Constituição da República, essencialmente, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, de que forma o trabalho se encontra organizado? A primeira parte do trabalho, ela descreve o surgimento e a evolução da teoria da separação dos poderes, destacando os fatores que levaram à sua criação. Então, no subtítulo 1.1, discute-se a origem e a evolução da teoria da separação dos poderes. Inicialmente, essa teoria se originou da necessidade que existia de limitar o poder na época, que era personificado apenas na figura do governante, do rei, do monarca.
E esse monarca ele tinha poderes soberanos, ilimitados, agia da forma como bem quisesse e bem entendesse. Então isso acabou gerando uma insatisfação no povo, na população. Desta forma, grandes pensadores na época, dentre os quais cito o aquele exemplificativo Montesquieu, começou a elaborar essa teoria como forma de limitar o poder. Limitar de que forma? Separando as funções do Estado, atribuindo as funções do Estado a pessoas distintas. Porque Montesquieu constatou que quando se dava o poder excessivamente a um único indivíduo, era normal que esse indivíduo abusasse do poder, que esse indivíduo usasse o poder de forma tirânica a oprimir ao povo. Então, a teoria ela evoluiu ao ponto de se tornar um dogma no mundo ocidental. De tal forma, a nossa Constituição, as Constituições anteriores também previam a separação dos poderes, mas era uma separação física, porque na realidade existia uma grande concentração no poder executivo, já que não era a grande parte da nossa história, nós vivenciamos ditadores, e muitas das vezes quando se tinha um governo sob a manta da democracia, a democracia na verdade não existia. Mas a Constituição de 88, a Constituição cidadã, a Constituição que tentou trazer de volta ao nosso país os valores da democracia, ela elevou a teoria da separação dos poderes ao status de princípio e a categoria de causa prévia, ou seja, aquela causa que não pode de forma alguma ser modificada para suprimir, para retirar do ordenamento jurídico aquele princípio pelo qual foi protegido pela Constituição. Ou seja, não pode existir emenda à Constituição que vise tentar modificar a separação dos poderes como forma de diminuir a separação e de limitar a independência dos poderes. Pode sim ocorrer proposta de emenda à Constituição, como já se discutiu, de colocar o Ministério Público com mais um dos poderes, 4 poderes, que seria algo aceitável, porque isso aí ia só prestigiar mais o princípio da separação dos poderes. Então, de que forma a nossa Constituição dividiu os poderes estatais? Em executivo, legislativo e judiciário. É a forma tradicional de separação dos poderes que ocorre no mundo em geral. Então, esses poderes, eles possuem funções típicas e atípicas. As típicas são aquelas que eles normalmente vão desempenhar ao executivo, cabe executar as previsões legais, ao judiciário cabe julgar, ao legislativo cabe legislar, criar leis. Mas esses poderes, além das funções típicas, eles possuem funções atípicas, que são asseguradas e previstas na Constituição. Isso é uma forma de garantir a independência entre os poderes e garantir também a consolidação do sistema de freios e contrapesos, ou seja, o poder limitando o poder. Então, desta forma, a nossa Constituição prevê que, no caso de o Presidente da República cometer crime de responsabilidade, o tribunal competente, assim falando, se tratado de um julgamento, seria o legislativo. É uma forma de evitar que o poder haja de forma arbitrária e de forma ilegal. É o poder limitando o poder. A segunda parte descreve as características do ativismo judicial. Inicialmente, busca-se no trabalho construir um conceito sobre o ativismo judicial. O trabalho demonstra que não há um consenso acerca do termo ativismo judicial. É um termo que surgiu, não surgiu através de um filósofo, de um sociólogo, de um estudioso do direito, mas foi um termo que surgiu através de um jornalista americano, que teve a incumbência de estudar as posições da corte americana na época, e ele percebeu que a corte começava a conferir decisões em áreas, em questões que a rigor deveriam ser tratadas pelo Congresso americano. E essa corte ia tomar decisões sem levar em conta, sem levar em consideração as decisões dos outros poderes.
nos Estados Unidos da América. Então ele classificou essa atitude da corte e de alguns juízes como de ativista, e daí surgiu o termo ativismo judicial. E, em linhas gerais, eu cito no trabalho o entendimento de vários autores, Barroso, Domires, e todos, apesar de existir divergência acerca do que seria o ativismo judicial, chegou a um consenso que o ativismo judicial seria o nome atribuído àquelas decisões proferidas pelo Poder Judiciário no âmbito político, que interferem nas questões que, a rigor, deveriam ser tratadas pelo Poder Executivo ou Legislativo. Também o aborda essa espécie de ativismo judicial. E o trabalho apresenta duas espécies. Essas espécies eu encontrei pesquisando num artigo publicado por Luiz Flávio Gomes, onde ele fala que existem duas espécies de ativismo: o inovador e o revelador. Sendo que o revelador seria aquele tipo de ativismo que seria aceito, que seria legal, que seria legítimo, porque no revelador o intérprete, o juiz, ele ia buscar na Constituição, em princípios, numa regra lacunosa, uma norma para aplicar aquela situação levada à apreciação do judiciário, questão referente a opções políticas. Já o inovador, esse sim é objeto de maiores críticas, porque com relação ao inovador, Gomes, ele diz que no inovador, o aplicador do direito, o juiz, ele toma a decisão sem levar em conta os limites e os preceitos estabelecidos na Constituição e no ordenamento jurídico. Então, esse ativismo inovador seria aquele que seria prejudicial ao sistema democrático. Uma água aqui. Então, visto o ativismo, surge uma questão. Esse ativismo judicial, ele estaria levando a uma politização do judiciário ou uma judicialização da política? No trabalho apresentamos o entendimento de Barroso, e Barroso ele diz que a judicialização, ela decorre da nossa Constituição. Você é uma Constituição analítica, você é uma Constituição principiológica, você é uma Constituição que adotou o nosso sistema de um controle de constitucionalidade que permite que questões das mais variadas sejam apreciadas pela Corte Constitucional. Então, dessa feita, a judicialização seria um fenômeno decorrente da Constituição. Só que essa judicialização que decorre da Constituição, ela acaba, devido à grande demanda de questões levadas ao judiciário, gerando outro fenômeno que é da politização do judiciário. Fenômeno que alguns entendem ser sinônimos, politização, judicialização, mas na realidade, como é proposto no trabalho, são sinônimos, não são sinônimos, são conceitos distintos. Inicialmente surge a judicialização das questões políticas, por permissivo legal da Constituição, que permite que temas de amplo relevo social e interesse econômico, político, sejam levados à apreciação do judiciário como questões constitucionais. Mas uma vez chegando essa judicialização no judiciário, essas questões, isso causaria a politização do judiciário. Então, defendemos no trabalho que não, que a politização ela é resultante justamente da judicialização. Não que o judiciário se tornou um órgão político, não que o Supremo se tornou um órgão politizado, mas isso ocorre devido à demanda dos tribunais. E uma vez esses tribunais tendo a demanda, não é dado ao judiciário simplesmente o direito de não responder às demandas. As demandas chegando ao judiciário, o judiciário tem que apreciar aquela demanda. E digo mais, que a nossa legislação diz que diante da lacuna,
diante da ausência de lei, o juiz tem que dar uma resposta, uma solução, tem que buscar nos princípios gerais do direito, na analogia, buscar uma solução e uma resposta. Ele não pode simplesmente se calar diante da falta de lei, diante da inércia do legislador. Pode passar E a última parte do trabalho pretende demonstrar se o fenômeno do ativismo judicial é ou não imprescindível à democracia brasileira. Então, é abordado a questão da legitimidade democrática. Sabemos que a nossa democracia, o nosso sistema democrático, consolidado com a Constituição de 88, completou recentemente 25 anos da Constituição. Ou seja, é um lapso temporal consideravelmente significante, se considerado como democracias consolidadas, como os Estados Unidos e a França. Sabemos também que, devido a essa recente democracia que temos, surge uma questão: será que a nossa população, será que o povo realmente estaria amadurecido ao ponto de vivermos realmente um sistema democrático? Mas vejamos, de certa forma não se discute a legitimidade do executivo e do legislativo para elaborar leis que irão reger as relações sociais, do executivo de fazer cumprir os preceitos legais. Isso não se discute, porque é uma democracia, é o governo da maioria, a maioria elege, coloca os seus representantes. Mas, como já foi abordado, e com relação ao judiciário? Será que o judiciário também possui legitimidade democrática? Será que o judiciário possui essa legitimidade conferida pelo sistema democrático para conferir decisões que a rigor deveriam estar no âmbito do legislativo e do executivo? O trabalho defende que sim, possui legitimidade. E essa legitimidade democrática não é uma legitimidade dada de forma periódica, como ocorre com relação a